vamos conversar aqui um assunto interessante. Nós sabemos que todos os dias são lançadas novas tecnologias de lente, né, com o objetivo de oferecer melhores benefícios para os nossos clientes. Então, a Zeiss, a Essilor, a Roya, todas as indústrias ficam o tempo todo estudando o nosso cliente e tentando apresentar soluções. Isso acontece todos os dias, né? E aí nós, como vendedores, vamos ter argumentos melhores e novas ferramentas para oferecer para os clientes. Recentemente, então, nós tivemos o lançamento da nova linha Aizen. E aí, agora, a partir de agora, nós temos 3 tipos de lentes Aizen. Aizen Bolt, Aizen Start e Aizen Kids. A Aizen Bolt é a Aizen normal, que tem uma adição de 0,42 na parte de perto, que dá mais nitidez para o cliente, aumentando o conforto, porque o olho não vai ter que esforçar muito. Então, para quem estuda usando o computador, para quem trabalha usando o computador, vai conseguir trabalhar ou estudar por mais tempo. É o grande benefício da lente Aizen, que vem com crisal prevência para proteger da luz azul prejudicial aos olhos. Então, a Aizen Bolt é a Aizen tradicional que a gente já conhece. A Aizen Start tem uma nova tecnologia que eu vou já explicar. E a Aizen Kids, que é uma lente de visão simples, vamos dizer assim, comum, mas que vem com crisal prevência, ou seja, com um filtro de luz azul. Como a maioria das escolas hoje ainda estão trabalhando com aulas híbridas, ou seja, presencial e virtual, então para todas as crianças, independente da idade, nós podemos oferecer essa Aizen Kids. Voltando para a Aizen Start, ela possui uma tecnologia diferente que, para mim entender, a gente precisa visualizar algumas coisas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, observe. Aqui, nós temos o olho, uma lente na frente e a visão de longe nítida. Se essa lente ficar inclinada, eu tenho a visão borrada, porque a lente está inclinada. Então, essa visão aqui distorcida, ela acontece tanto quanto a lente está fora da posição, como quando eu vou olhar para perto. Observem que aqui a lente ela não está inclinada e quando eu vou olhar para perto ela perde a nitidez. Isso acontece por algum motivo, certo? Por um motivo próprio. Então, por exemplo, imagine que nós tenhamos aqui exatamente o olho e aqui de longe eu vou desenhar aqui uma árvore. Eu vou exagerar no exemplo, eu vou colocar aqui uma lente negativa, tá bom? Exagerando. E aí, quando eu vou olhar essa árvore, a luz vem aqui e passa direto para o olho, tá bom? Tá meio tortinho aqui, mas não tem problema não. Certo? Observe nesse ponto que a gente tem as duas superfícies da lente, uma próxima da outra. Essas lentes, essas superfícies aqui, estão em paralelo. E todas as vezes que a superfície fica em paralelo, nós chamamos esse ponto na lente de centro óptico, tá certo? Agora, se nós formos olhar, por exemplo, um livro aqui, essa luz ela vai sair do livro, pegar num ponto da lente e passar para o olho. Observem que nesse ponto as superfícies elas não estão em paralelo. Se nós pegarmos esse ponto e separar, é como se eu tivesse uma curva aqui e outra curva assim, que prolongando vai criar mais ou menos um triângulo. E triângulo em uma lente é chamado prisma, e prisma gera desvio. Então, por que acontece que a imagem fica embaçada? Porque o grau da lente, por exemplo aqui, um grau de -1, ele vai ser -1 somente nesse ponto do centro óptico, porque as superfícies têm um melhor aproveitamento. Quando eu vou ler, essas superfícies estão muito separadas uma da outra. E essa separação cria um ângulo, e esse ângulo joga a luz para um ponto diferente no olho, e isso faz com que a imagem fique embaçada, tá certo? Toda lente acontece isso. Então, na Aizen Start, nós temos uma tecnologia que a lente ela vai ter um conjunto, uma combinação de curvas para cada ponto da lente. Essa combinação de curvas vai aproveitar bem a luz vinda de várias direções. Então a Aizen Start ela não tem uma adição, ela tem uma combinação de curvas para cada ponto da lente, ok? O que isso gera? Isso gera
um aproveitamento melhor da lente, porque ela vai aproveitar a luz que vem central, a luz que vem em cima, a luz que vem embaixo, a luz que vem de um lado, a luz que vem do outro, porque cada ponto da lente vai ter uma combinação de curvas diferentes, certo? A nossa maneira de enxergar as coisas, ela muda, ela é diferente. Observe aqui esse desenho. Quando eu vou olhar para longe, eu tenho um foco, uma nitidez. Mas se eu mudar aqui, olha só, se eu vou olhar na televisão, eu tenho uma distância. Se eu vou olhar no computador, eu tenho outra distância. Se eu vou ler um jornal ou um livro, eu tenho outra distância. Se eu vou olhar no tablet, eu tenho outra distância. E no celular, outra distância. O que acontece? Quanto mais luz o objeto tiver, por exemplo, o celular, mais próximo eu coloco. Então nós temos um hábito em que, para ler um livro, eu leio numa distância, e quando eu vou ler no celular, eu aproximo demais. Eu aproximo mais. Então, se eu vou ler aqui um papel, eu coloco mais ou menos nessa distância. Se eu for pegar um celular, eu aproximo. Por quê? Porque a luz desse celular gera um estímulo automático nos nossos olhos, obrigando os olhos a se aproximarem, que a gente chama de convergência. Então, aproxima, tá certo? Então, se eu aproximo, eu vou cansar muito os olhos, porque vai estar forçando muito a parte interna do olho. Então, eu preciso aproveitar bem essa luz que vem em todas as direções. E o que a tecnologia proporciona? Olha só, a tecnologia vai me dar um ângulo de visão e um conjunto de curvas para 33 centímetros, para 39 centímetros, para 40, ou seja, para qualquer distância. Então, se eu quero ver a televisão, se eu quero ver o computador, olhar o celular, a lente vai ter um conjunto de curvaturas própria para cada direção, para cada ângulo. Essa é a tecnologia da Aizen. Então, imagine essa lente aqui. Ela não vai ter uma única curvatura externa e interna. Ela vai ter uma combinação de curva, onde se eu olho para o lado, eu vou ter o melhor aproveitamento. Se eu olho para o outro lado, eu vou ter o melhor aproveitamento. Se eu olho para longe, para intermediário e perto, eu vou ter o melhor aproveitamento possível. Essa é a tecnologia da Aizen, Aizen Start. Que então, se a pessoa estuda ou trabalha com computador, ela vai ter o melhor aproveitamento, com o menor esforço, portanto, com o maior conforto, e a pessoa vai conseguir estudar por mais tempo, trabalhar por mais tempo. A título de comparação, a Zeiss lançou essa tecnologia o ano passado, em outubro de 2019, e é chamado de Smart Life. Então, todas as lentes da Zeiss Smart Life têm essa tecnologia. Qual é a tecnologia? Uma combinação de curvas para cada ponto da lente, para aproveitar melhor a luz que vem em qualquer direção. Não tem adição. A minha visão nítida depende do ângulo que a luz entra nos meus olhos. Então, essa lente aproveita melhor a luz vindo de todas as direções, e isso gera um benefício muito bom para os clientes. E aumenta as nossas vendas, claro, tá bom? Faça a sondagem correta, identifique a necessidade do cliente e ofereça as lentes Aizen Start com essa tecnologia ou as lentes Smart Life da Zeiss, tá bom? Boas vendas para todos. Não entenderam alguma dúvida? Mandem mensagem para mim, que eu estou sempre à disposição.